Boa tarde, irmãos. Estamos aqui mais esse dia 6 de junho de 2020. Nossa igreja congregacional de Vista Alegre. Estamos aqui reunidos. Não estamos reunidos no templo, mas estamos conectados. Como eu digo, nós somos imparáveis. Ninguém para essa igreja. E vamos que vamos. E hoje nós estamos aqui para estudar a lição da escola dominical. O batismo cristão, a lição de número 10, e quem vai dar a lição hoje para a gente vai ser nosso irmão Roberto, nosso irmão pastor Roberto, que eu tenho certeza que ele passou naquela prova molinha, fácil, fácil. Boa tarde, querido. Oi, Elane, boa tarde para todo mundo. Paz, como é que vocês estão? Estamos aqui, tudo bem, graças a Deus. Deixei o pessoal tá com o microfone desligado, porque senão dá muita interferência, tá? E eu vou também desligar o meu nesse momento e a palavra tá com você, tá bom, Roberto? Tá bom, Elane, obrigado. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou pedir a vocês para confirmarem para mim se funcionar direitinho, tá? Só um instantinho, por favor. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador e eu preciso saber se está aparecendo direitinho para vocês. Beleza, tá aparecendo sim. Então tá bom. Bom, deixa eu puxar aqui um minutinho, por favor. Mas está aparecendo a tela. Pronto. Roberto, com a apresentação. Então, tá aparecendo o Batismo Cristão, lição 10, tá para vocês? Uhum. Ótimo. Então vamos começar. Assim como eu faço lá na igreja de Três Estou vendo Pontes. agora a revista. Estou vendo a revista, é isso? Não, no caso é aqui mesmo. Vocês estão vendo agora o batismo? Não, a gente está vendo agora, agora sim, a revista. Página Tá, 39 da revista. Vocês estão vendo a revista. Isso. Tá. Vamos começar o estudo. O presbítero Fábio, já que vocês querem me chamar de pastor Roberto, né? Então, agora falando sério, Fábio, hora para a gente começar, por favor. Vamos lá, oremos, irmãos. Santo e amado Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa tarde que nos deste. Te agradecemos, ó Pai, por todos que puderam entrar nessa sala. Deus, por aqueles que não puderam, mas que verão esse vídeo mais tarde ou algum dia no nosso canal. Que essas pessoas, todos nós aqui e quem vê posteriormente, possamos ser alcançados pela palavra, alcançados pela lição, e que em tudo o seu nome seja glorificado. Te agradecemos em especial pela vida do pastor Roberto, Senhor. Continue abençoando ele, a sua esposa, sua família, Deus, todos da sua casa, e que as bênçãos suas continuem sendo derramadas na vida do teu servo, Pai. A restauração que eu faço, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá. Deixa eu compartilhar de novo aqui. O que eu quero compartilhar é o meu PowerPoint, mas eu vou ter que fechar tudo aqui, senão ele vai ficar confundindo as janelas e eu não quero confundir ninguém. Tá. Pronto, vocês estão vendo agora o batismo lição 10, não é isso? Isso, tá vendo uma tela tipo um PowerPoint. Ótimo. Aí vocês conseguem ver aí, no caso, tá o PowerPoint aberto ou uma apresentação lição 10? A apresentação. Então tá bom. Vamos abrir a Bíblia, por favor? Eu quero destacar com vocês, porque a lição de hoje, ela fala de uma questão que eu chamo de princípio, né? Aquilo que é básico, que é importante. Então, eu vou pedir a quem estiver com a Bíblia e puder, né, aí vai abrir o microfone e vai falar para a gente o texto de Atos, capítulo 2,
versículo 37. Atos, capítulo 2, versículo 37. Quem poderia ler para a gente aí, por favor? Atos 2, capítulo 2, versículo 37, 38 e 39. Só esses 3 versículos, por favor. Me ouvem? Uhum. 3.000 batizados. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ok, obrigado. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa lição. Para introdução, eu quero falar o seguinte. Muitos aqui têm crianças, não é? E a gente, muitas vezes, percebe que há algumas coisas que são básicas que nós temos que passar para as crianças. Elas não vão aprender sozinhas e, se aprenderem, podem aprender de forma errada. Então, eu quero começar dessa forma, e aí vocês podem ver, conseguem ver a figura aí e as palavras que eu coloquei? Tá nítido para vocês? Eu falo de aprender, conviver em grupo, observar, Assim, brincar. tá perfeito. A educação infantil ela é uma coisa primordial. A gente tem que educar a criança. A gente tem a obrigação de, de mostrar para a criança alguns aprendizados. E o início da escola, para cada criança, ela reage de um jeito. Alguém já deve ter recebido um videozinho aí de uma criança que vem toda feliz para a mãe e a mãe pergunta para ele, né? Isso ocorreu pelo WhatsApp aí da criança. E aí, meu amor, aprendeu tudo direitinho? Aí o garotinho olha para a mãe e fala assim: eu acho que não, mãe. Amanhã eu vou ter que voltar para a escola. Porque no entendimento da criança, ela não precisaria voltar se ela tivesse entendido a mensagem. Mas a gente vai insistir com a criança de que ela deve voltar para a escola para aprender a conviver em grupo. Né? Hoje é uma das coisas que a gente está experimentando que não está sendo agradável, é esse isolamento. Então não tem como não citar uma coisa que, principalmente para o brasileiro, é uma coisa muito forte, que é o convívio em grupo. A gente abraça, a gente beija. E hoje a gente está travado, a gente está impedido de fazer isso. Mas a outra coisa importante é que a escola não serve apenas para aprender, ela vai aprender a conviver, a observar. Muitas vezes, quando ela está na sala de aula, a gente sabe que os professores aí podem dizer melhor do que eu, que a criança está quietinha na sala porque ela está ali para aprender a observar. Ela vai aprender também que não é só falar, mas ela também tem que escalar para observar. Então, a vida, desde o início, a gente tem esse fundamento, esse princípio, essas coisas básicas que tem que ter na nossa vida. E o batismo, né, a nossa revista, ela vai trazer um comentário sobre o que são os 28 artigos da Igreja Evangélica Congregacional do Brasil. Eu até coloquei aí um comentário embaixo dizendo o que é, mas quantos aí realmente já ouviram falar? Não vou dizer ler, porque ler nem todo mundo desse negócio, né, que é uma coisa bem específica dos pastores, congregacionais. Nós lemos, sim, a gente tem que ler até para a prova, que Elaine estava brincando comigo, que foi molinha, mas foi bem difícil. Né, e eu vi tanto pastor em volta de mim perguntando coisas que eu não sabia responder, fiquei assim, meu Deus, agora o negócio ficou estreito. E a gente vai refletindo, pensando, mantendo a calma.
Então, quando você tem uma formação, uns princípios dentro do teu coração, por mais nervoso que você esteja, você vai aprendendo a utilizar esses princípios. E aí vem aquele versículo: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando se tornar adulto, não se esqueça dele. O fato é que a gente ensina um princípio para a criança para que ela saiba por onde seguir. Muitos que estão hoje nessa aula me viram crescer, assim como viram o Fábio, e sabe que nós fomos de um jeito no passado e a gente vai mudando nosso comportamento e a gente vai tentando colocar em prática aquilo que nós recebemos. Os 28 artigos, eles são a base que a Igreja Congregacional utiliza. Não é todo o ensinamento bíblico, mas é só uma base para que toda a igreja evangélica congregacional seja parecida na sua forma de adorar a Deus. Apenas a forma. Agora, a liturgia, que é o formato do culto, nós congregacionais temos a liberdade de cada um fazer conforme a orientação que Deus coloca no coração do pastor e da igreja. Tanto que, se você chega na igreja de Manilha, vai ter um formato, se chegar em Três Pontes vai ter outro, e em Vista Alegre vai ter outro. Isso aí é liturgia. Mas a base é a mesma. A base daquilo que nós acreditamos é a mesma. Ninguém vai chegar em um culto da igreja congregacional e vai falar de batismo por imersão, que é aquele onde se faz no rio ou numa piscina. Algumas pessoas vão querer entrar nessa questão. Isso é um assunto que a gente vai tratar lá na frente, nessa aula de hoje. Mas hoje, o que a gente tem que tratar aqui são princípios. Assim como eu comentei aqui e mostrei os bloquinhos, porque a criança vai brincando com esses jogos educativos, tentando encaixar as peças, e o que para a gente que é adulto é muito óbvio, para a criança é um grande desafio ela entender que o quadrado não vai encaixar no espacinho do triângulo. Isso é fato. E para a gente que é adulto é mole. A gente morre de rir e ainda acha bonitinho para a criança e fala assim, aqui, como é que você não consegue? Mas a gente tem que entender que a criança ela está começando a entender aquelas formas. Né? Alguns podem até brincar assim, Roberto está falando de criança porque vai ser papai. Não, quem já convive comigo sabe que é assim que é o jeito do Roberto de falar. Eu vou trazer de uma forma simples porque é assim que tem que ser. Quando você complica, você acaba tirando o interesse. Certa vez fui na casa de um adolescente que eu dava aula no SAP, prometi para ele que ia jogar videogame com ele. E aí o pai achou engraçado por quê? Perdão, o menino, que na época eu acho que tinha 12 anos, eu sentado na sala, no chão, do lado dele, e o pai no sofá viu a gente jogando videogame e falou assim, Roberto, deixa eu jogar contigo também. Aí o pai falou assim, não, o filho falou, meu pai não gosta de videogame. Aí eu comecei a jogar com o pai e deixei ele ganhar. Eu, Fábio e os outros meninos que fomos criados juntos, a gente joga videogame há muitos anos, então a gente tem um jeitinho, a gente sabe jogar e não perde com tanta facilidade. Mas ali, com o pai do menino, eu deixei ele ganhar um pouco para quê? Para despertar o interesse nele. E aí o menino falou assim, poxa pai, comigo você não joga, por que com o Roberto você joga? Aí eu olhei e falei, poxa Wendel, mas você também tem que ter paciência com seu pai, né? Você quer só ganhar, quando a pessoa só perde, a gente perde o interesse. E a vida cristã, a gente também tem que atentar para isso. Se a gente só fala daquilo que é complicado, que é aquilo que é difícil, daquilo que é opressão, irmão, vamos ser sinceros. Será que o novo convertido, porque quando se fala em batismo, um princípio básico da nossa vida cristã, será que ele realmente vai querer seguir até o batismo se a gente só fica, né, observando aquilo que é o mais complicado? Então é um passo de cada vez. Então a gente tem que isso, e tempo de igreja, isso é uma frase que eu uso desde o tempo que eu era da congregação de Guaxindiba, tempo de igreja não é aquelas insígnias, aqueles troços que os militares usam no seu ombro, né? Seja no braço ou no ombro, que é a patente. Tempo de igreja não é patente, irmão. Não é porque eu estou há 25 anos dentro da igreja evangélica que eu sou salvo. Salvação, ela ocorre no momento em que eu entendo o que Cristo fez por mim. Então, isso é o que vai desenvolver o desejo pelo batismo. E aí os 28 artigos, eles vão falar exatamente isso. Qual é a nossa base?
Cada um de vocês já deve ter ensinado para alguma criança que não pode falar palavrão. Cada um de vocês já deve ter falado para alguma criança que tem alguns princípios que devem ser respeitados. E aí, não precisa abrir o microfone. Eu estou olhando para o vídeo. Quantos aí já tiveram que falar para alguma criança que estava contigo? Não é para mexer em nada quando chegar na casa de titia fulana ou chegar na igreja. Quantos aí? Só levantar a mãozinha. Não precisa falar, não. Tô vendo 1, 2, 3, 4. Isso não tô falando de filho, não. Tô falando de qualquer um. E é claro que eu levanto logo as duas, porque eu também fazia isso. Eu já fiz muito isso, né? Então falo, ó, tá comigo, não pode fazer isso, tá bom? Mas depois a gente vai poder fazer isso. E aí o exemplo prático que eu cito foi Beatriz, filha de Fábio, né? Que é a minha florzinha. Eu trato Beatriz e Gabriel num dengo enorme. Mas com Beatriz foi quem eu me aproximei primeiro, dos dois. E um dia eles estavam aqui, eu estava na casa de Fábio e prometi para ela, eu vou desenhar com você, mas agora não que eu estou conversando com o papai. Mais ou menos uns 20 minutos depois, eu sentei na mesa com ela e comecei a desenhar. Isso cria um vínculo de confiança, porque aquilo que eu prometi eu estava cumprindo. Quando você passa um princípio para o novo convertido, a Bíblia é a nossa base. E aí vocês estão vendo bem aí como é que eu dividi os versículos? Porque a revista está passando para a gente os versículos básicos da lição de hoje. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui a janela, porque eu já não sou muito branquinho. Vai ficar escuro, vocês não vão me ver direito, não. Agora sim. Agora, sem brincadeira, olha só. A gente tem aí o versículo de Atos, capítulo 2, do versículo 38 até o versículo 44. Aqui está falando depois que Pedro vai ter um discurso. Né? É o dia do Pentecostes, onde Pedro vai ter um discurso e ele vai anunciar Jesus Cristo. E ali vai ter a primeira tradução simultânea mundial. Né? Não foi nem. Então vocês podem ver isso aí. E aí eu tenho que olhar a página aqui para não falar bobagem que eu vou me perder. Tá? Então tá na ordem da lição de vocês. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui também. Aqui. Na lição de vocês, pronto. Embaixo do número 10, vocês estão vendo aí? Né? Logo ali está o quê? O texto básico dessa lição é Atos capítulo 2, versículo 37 a 44. Então, a gente tem ali o texto básico que eu pedi e a irmã Vera fez a leitura até o versículo 39. Por quê? O que é princípio? Levanta a mão aí quem já colocou o dedo na tomada. Pode levantar, eu estou olhando para o vídeo. Não pode falar, porque senão vai atrapalhar o som, né? E vai atrapalhar a gravação. Quem aí já colocou o dedo na tomada, levanta a mão. Ninguém? Só eu, então. Botei mesmo. Botei. Dona Cileia não viu e eu lembro bem disso. Eu aprendi basicamente que dá choque. Simplesmente é isso. É princípio. Vocês colocam agora, ou desde criança, colocar a mão no fogo, né? Ou você já botou a mão em alguma coisa quente, você aprende que queima. Princípio não dá para você questionar. Você aceita ele porque ele vai guardar a tua vida. Na vida cristã, o princípio é a obediência. E aqui, quando você vai observar o texto de Atos capítulo 2, versículo 38 ao 39, Pedro está dando uma orientação para a igreja. Então, eu vou pedir a vocês para olhar a Bíblia de vocês. Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 38. Perdão, do 38 ao 39 diz assim: Respondendo-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Só até aqui, só até o 38. Você consegue perceber que aqui Pedro está dando uma instrução, um princípio. Eu não vou mais simplesmente conduzir minha vida de qualquer jeito. Mas uma coisa que eu observo na vida daquele que quer mudança, e aí eu vou fazer uma pergunta para Nelma, que eu estou te vendo, né, tia Nelma? Abre o seu microfone e fala comigo, Nelma. Tudo bem, tia Nelma? Fala, Beto. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando eu era seu aluno na escola dominical, eu era a criança mais obediente do mundo?
Mês teimosinho. Mas era obediente. Você lembra quando eu fugia da sala e ia para outra sala? Já fugi. Só que a tia Nelma sempre gentilmente falava assim, não, você tem que ficar na sua sala agora. Ela nunca me pegou pela orelha, ela nunca me pegou pelo pescoço. Talvez ela tenha tido vontade, mas ela nunca revelou isso para mim. Mas eu queria pedir a ela para falar isso para vocês, porque Nelma é uma das professoras que eu mais lembro que eu tive aula na Igreja de Vista Alegre. Então, o comportamento dela, o carinho dela, a gentileza dela, fez com que eu quisesse ficar na sala. Ela tinha um princípio, e era ordem, mas aí ela foi me instruindo. Por isso que eu queria que você abrisse o seu microfone, Nelma, para você poder falar comigo e responder. Eu não sabia que era bicho teimosinho. Eu sabia que era teimoso, mas não sabia que era tanto. Netão. Mas a gente vai observar o seguinte, agora pode fechar o microfone, Nelma, obrigado. A gente vai observar, gente, irmãos, que a gente sempre tem uma dúvida. Quando Pedro vai falar o texto para as pessoas aqui, ele vai, no caso, fazer um discurso para muita gente escutar. Ele não vai simplesmente falar qualquer coisa, ele é questionado. Pedro vai fazer um discurso a respeito de Jesus Cristo e de que aqueles que estavam ouvindo eram responsáveis pela crucificação dele. E aí Pedro vai demonstrar isso e o povo começa a se questionar. Eles começam a questionar a sua vida diante de Deus, o seu comportamento. Por isso eles vão perguntar no versículo 37, que faremos, irmãos? Se eu tenho que me batizar, se eu tenho que mudar meu comportamento, se eu tenho que mudar minha vida, no final a gente sempre começa com uma pergunta. Será que eu estou fazendo aquilo que deveria? Será que eu estou agindo de forma correta? Então, isso vem a nos chamar a atenção para a gente mudar. O batismo, ele é um princípio. E aí eu quero pedir aos irmãos para olhar nas suas revistas, por favor, que a revista vai colocar como ordenança. Só que ordenança, meus irmãos, nós temos que ter o cuidado para não confundir com o entendimento que existe na igreja, por exemplo, católica. Eles chamam de sacramentos. A Santa Ceia é chamada de sacramento porque eles entendem, e aí eu não quero criticar, eu estou falando de um dogma da igreja católica, que é a Santa Ceia que nós chamamos, eles chamam de Eucaristia, que eles entendem que aquele ato transmite graça. O ato transmite a presença de Deus. E eu não quero questionar a fé de ninguém, eu estou apresentando aquilo que eu aprendi. Porém, na perspectiva cristã evangélica, o batismo, ele é bem mais, na nossa perspectiva, ele é um cerimonial, ele é um símbolo, assim como a nossa Santa Ceia. Ele transmite mais aquilo que já está ocorrendo dentro do nosso coração. Quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, porque Ele nos chama primeiro, nós vamos começar a questionar se minha vida realmente tem agradado a Deus ou não. Então, isso é para nós estarmos atentos como nós temos conduzido nossa vida. Muitas vezes falamos sobre o batismo, comentamos sobre ele, mas o que ele significa para você? E aí eu quero a participação agora da turma aí, tá? Eu não sei se, eu acredito que todo mundo que eu já estou vendo aqui na classe é batizado. O que o batismo significa para você? Eu não quero que você me diga o que você leu na revista, mas o que você, nesse momento, entende que é o batismo. Aí cada um abre o seu microfone e fala. Levanta a mãozinha, eu faço isso com a reunião dos pastores. Levanta a mão para todo mundo saber quem é que vai falar primeiro, você abre o microfone e fala. O que você acha, o que o batismo representa para você? Essa é a minha pergunta nesse momento. Fábio está falando, mas seu microfone está fechado, Fábio. É que não levantei a mão, estou esperando alguém falar, né? Primeiras damas, né? É você mesmo, presbítero. Então, eu queria que é um significado de você mostrar para o mundo que você tomou a decisão por Jesus Cristo, você se converteu a Jesus Cristo. O batismo é um símbolo que mostra que você se converteu, mostra para as outras pessoas que você se converteu. É um dos símbolos, né? Eu penso isso. Tá. Alguém?
Mais algum comentário? Vera. Seu microfone ainda está fechado, Vera. Obediência, né? Eu acredito que Sônia, sua internet travou e Vera, o seu microfone ainda está fechado. Você está falando, mas ainda o som ainda não chegou para a gente. Não sei, eu acho que pode ser a internet, Vera. Alguém quer fazer mais um comentário? Depois a Vera tenta falar. Eu acho que a internet dela não está deixando, o telefone travou. Tá. Então eu vou avançar para a gente não tomar o tempo total também, porque eu não quero avançar o horário que você me disse, tá, Elaine? Uma das coisas que eu quero chamar... Ah, pode falar, Elaine, perdão. Eu acredito, eu penso que o batismo, a gente está simbolizando, pelo menos para mim, a morte para o mundo e vida para Deus. Ok. Obrigado. Sônia? Sônia de Elias. Você estava falando aquela hora e o som falhou. Que está caindo toda hora aqui minha conexão. Justamente o que eu estava falando, que o Fabinho falou certo, né? É uma ordenança, né? E você está obedecendo aquilo que a Bíblia diz, aquele que seja batizado. Então, é uma forma de você externar para o mundo que você creu de fato. Ok. Eu vou deixar a Sônia Regina. Ela está voltando, que ela queria falar. Voltei. Pode falar, Sônia. Posso Quando a falar? Sônia Regina... Pode, Sônia. Você falou sobre o batismo, né, que é por aspersão, né? E é aspersão e expersão, né? Imersão. Então, imersão. Aspersão, né, que é jogar água, e imersão, que é mergulhar. Isso. Quando eu fui batizada, né, quando o pastor derramou água na minha cabeça, parecia que era uma cachoeira caindo em cima da minha cabeça. Vinha assim, entendeu? Então, ali, eu pude sentir assim, o desejo ardente no meu coração, realmente, de ter a alegria de falar para as pessoas que eu criei e que eu senti o desejo de ser batizada, né? E que daquele dia em diante a minha vida mudaria mais ainda, porque é algo que não dá nem para explicar, tá? E no dia que meu filho se batizou, o Mateus, o mais novo, o batismo dele foi, ele se converteu na Assembleia de Deus, né, de Itaboraí, se batizou lá, e foi na piscina. Quando o pastor, ele desceu, né, aí o pastor falou as palavras e às vezes eu esqueço como falar. Mergulhou ele na piscina, eu falei, Senhor, foi a mesma coisa que eu senti quando o pastor jogou água na minha cabeça. Então, isso aí faz parte da liturgia também, não é, pastor? Faz parte. A gente tem que entender que liturgia é a forma de culto. Cada igreja tem a sua. Sim. Né? E muitas vezes isso acaba gerando até confusões entre os irmãos por não entender. Ah, mas como é que funciona isso? Tá certo, tá errado? E a gente nessa lição fala sobre isso. Tá? A gente vai falar exatamente que não é uma questão de estar certo. Só um minutinho. Não é uma questão de estar certo ou errado. Sim.
e sim de nós obedecermos o princípio. Assim como eu brinquei, que a gente não bota no meio alguma coisa quente que vai queimar o dedo, ou vai colocar a mão na tomada que vai levar um choque. Nós temos princípios que nós temos que obedecer. E a própria Sim. lição, se vocês observarem na tela do celular de vocês, ou do computador, que fala assim, o cristianismo não é uma religião ritualística, ou seja, que a gente fica só obedecendo rituais. Nós temos um princípio, mas a forma de culto ela vai mudar dentro da Assembleia de Deus, Batista, Congregacional, né? E o que mais importante para a gente no cristianismo não é um ritual, mas é o nosso contato com Cristo, Sim. que é o que vai marcar a nossa vida. E é isso que está na lição de vocês, na parte 1, as ordenanças da igreja. Então, Aí é uma... Desculpa, fala. Pode falar, perdão, Regina. É uma opção, né, de cada um e o chamado também, porque eu sempre, né, orando para Deus abençoar e meus filhos se converterem. Então, olha, eu, graças a Deus, né, pertenço à congregacional. O meu filho mais velho se converteu e se batizou na presbiteriana, que também é bem parecida, né, com a congregacional, mas o Mateus já foi para a Assembleia. Mas isso não importa. O importante é crer, mas aí tanto eu quanto os meus filhos, cada um tem que obedecer aonde estamos servindo ao Senhor, né? Exatamente. O princípio é esse, é o contato com Cristo. E aí vocês a gente vai ver que essa imagem aí do ritual, né, do sacerdote, os levitas preparando, isso para a gente não vai ter mais a importância. Tem algumas igrejas que vão fazer o resgate desse tipo de ensino, mas a Bíblia vai dizer que Cristo é o sacrifício perfeito e o último sacrifício. Então nós não precisamos de intercessores. Nosso contato com Deus é direto. Essa é a característica do Evangelho. Essa é a característica. Não existe um padrão de culto, como está na revista de vocês, eu coloquei aqui também nessa apresentação. Não existe um padrão de culto. O que existe é a importância de ter o contato com Cristo. As únicas cerimônias que a gente vai encontrar no cristianismo que vão dar a entender como uma cerimônia que fazem parte do cristianismo em si é o batismo e a ceia. Então, nós vamos encontrar o batismo e a ceia, tanto que Jesus, antes de ser crucificado, se retira para um local reservado, aonde ele vai celebrar uma ceia junto com seus discípulos, né? Então, a gente tem essa perspectiva de que o batismo e a ceia são ordenanças, são princípios que vão ser colocados para a fé cristã, e a gente muitas vezes vê até entendimentos equivocados a respeito da ceia. Quantas vezes não vimos histórias de pessoas que dizem assim, não, eu não tomei a ceia hoje porque eu não estou me sentindo em condições. Se formos buscar o pensamento de que eu estou em condição para tomar a ceia, nós nunca tomaremos a ceia, porque o pecado ele nos persegue, o erro ele vai sempre nos perseguir. Então, o que faz com que nós venhamos participar da ceia? Não é entendimento de que eu me sinto apto ou pronto para a ceia ou não. É de que, se eu errei, Deus pode me perdoar. Não somos perfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Por isso que quando nós tomamos a decisão de nos batizar, e aí eu separei essa imagem aí, que eu achei essa imagem perfeita para falar de batismo. Por quê? Alguns vão defender que você tem que fazer por imersão, tem que tomar um chuá do pastor, e outros já vão entender, né, que a aspersão já resolve. Esse recipiente aí do lado direito, onde está o pastor pegando água e jogando na cabeça da moça, com certeza esse não é o pastor Leones, que ele gosta de encher as duas mãos e jogar com força. Não economiza água. Quem foi batizado por ele sabe disso. Eu fui um. Né? Por isso que Regina fala que sentiu muita água descendo, porque o pastor Leones, com aquela mão grande dele, ele enche as duas mãos e manda ver. Então a gente brinca aqui, mas a realidade é que a forma do batismo não é importante. A forma do batismo não é importante. A forma do batismo é apenas uma cerimônia que cada igreja vai adotar. Na revista, e nós vamos encontrar isso, ela vai trazer, né,
a orientação de que existe, sim, a orientação para fazer o batismo, mas que a palavra batizo, ou no grego baptizo, que todo mundo gosta de falar, e as igrejas falam, não, mas nós usamos a palavra baptizo para especificar que é mergulhar. Porém, ao longo do tempo, e a revista de vocês está dizendo isso, a palavra batizar, ou baptizo, como alguns gostam de dizer, ela simplesmente quer dizer a presença da água. Então a gente vai ter duas ordenanças, que é o batismo e a ceia. E a gente vai ter ali a ideia do batizar, do batismo, baptizo, por exemplo. Então, no ponto 2 da revista de vocês, traz essa referência, aonde ao longo do texto vai dizer que significa, a palavra batismo inicialmente até significava mergulho. Porém, ao longo dos anos, serviu apenas para significar a ideia que se queria passar. E aí, por exemplo, alguém aqui já foi no mercado e comprou um boi inteiro? Alguém teve condições aí de comprar um boi inteiro? Eu gostaria de comprar um boi inteiro e fazer um churrascão, mas eu não tenho condições disso. Alguém aí já fez isso? Acho que não. A ideia de, e eu estou brincando com a questão do boi inteiro, é que nós chegamos no mercado e pedimos uma parte do boi, ou do frango, a gente pede um pedaço, né? E a gente tem uma palavra que hoje ela é associada a coisas ruins, mas eu quero trazer para o nosso contexto, que a gente acaba esquecendo. A palavra esquartejar. Esquartejar, o significado dela é dividir em 4 partes. Mas ao longo do tempo, hoje ela significa simplesmente tirar um pedaço. Então você chega no mercado, você vai encontrar diversas partes de um boi, de uma vaca, não sei, que não tem o nome do bichinho lá, mas a gente sabe que ele está dividido. Ele está, a gente vai usar a expressão esquartejado, fica um pouco pesado, porque muitas vezes isso é associado a crime. Mas a ideia do esquartejar é dividir em 4 partes. Hoje, ninguém compra um quarto de boi. Você imagina, Elaine? Anderson chegando em casa com um quarto de boi para você preparar. Isso incluindo o mocotó, o couro. Não tiraram o couro, não. Você imagina? A gente vai olhar brincando para essa realidade, mas a gente está falando de quê? Tirar uma parte. Você percebe que se nós compararmos a ideia de esquartejar, a essência da palavra que era tirar um quarto e hoje ela simplesmente despedaçar, a ideia de batizar ou baptizo, do grego mergulhar, é a mesma coisa. Isso você vai encontrar no Antigo Testamento, em 2 Reis 5,14 e em Números, Números, eu confundi o texto aqui. Eu sei que a revista não está falando isso, eu estava escrevendo rápido. Acabei confundindo o endereço do versículo. Números 19, 11 e 22. Aqui a imagem está errada, mas na revista de vocês está certa. Que é na página 41, Números 19, versículo 11 ao 22, que ali também vai trazer a referência a mergulhar, que na ideia ali é purificação. A ideia da presença ali do batismo é a purificação que o sacerdote fazia. E aí eu pergunto para os irmãos, hoje nós temos a figura do sacerdote na igreja do mesmo jeito que tinha antigamente? Não. Nós temos sim o pastor Leônidas como sacerdote, mas ele é o quê? Ele é um orientador. Ele não oferece sacrifício pelo pecado de ninguém, porque o sacrifício já foi feito. Então a gente tem que também, e muitas vezes, discussões acaloradas, intensas sobre batismo, é porque algumas pessoas querem defender só o seu modo de visão. Não sei se vocês já conversaram com alguém de coração um pouco mais duro, que ele vai falar, não, batismo que é batismo tem que ser no rio, com água corrente. Aí eu pergunto para os irmãos, Pedro foi levado à casa de Cornélio, esse texto não está na Bíblia, tá? Pedro foi levado à casa de Cornélio, centurião romano, o Espírito Santo avisou a ele, olha, vai à casa do curtidor, lá tem um homem chamado Cefas, traz ele à tua casa que eu vou usar ele. Na casa de Cornélio, tinha algum rio, irmão? Não. Diz ali que tinha uma espécie de fonte, piscina, um negócio ali onde o pessoal foi batizado. E após o batismo, o Espírito Santo desceu sobre a vida daquelas pessoas. Então a gente já vê aqui que o batismo ele não depende de forma alguma
da denominação, porque ali a gente está falando de uma igreja romana, praticamente, porque se fosse centurião tinha que ser romano, ou ganhar o título de romano, ser naturalizado, por exemplo. Então, o batismo, ele é um símbolo, e Cristo vai marcar ali as pessoas na casa de Cornélio com isso. Não tinha como fazer um mergulho ali, não tinha como fazer um mergulho ou num rio. Foi feito no que tinha de água, e as pessoas foram batizadas. Então a gente vai ver no Novo Testamento. Eu quero que, por favor, abra a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 7, versículo 4. Marcos. Eu vou até ler o versículo 3 para dar um pouco de contexto e entendimento para os irmãos. Marcos capítulo 7, versículo 3 diz assim: Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de corpos, jarros e vasos de metal. Agora o outro versículo, por favor, é em Lucas capítulo 11, versículo 38. Lucas 11, 38. Lucas 11, 38. Diz assim: O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer. Esses dois versículos têm a expressão grega baptizo, no original, só que vocês concordam comigo que Jesus não está aí fazendo nenhum mergulho, ele está só criticando a pessoa, o fariseu está criticando Jesus por não lavar a mão antes de comer? O texto está dizendo isso por quê? Porque a palavra aqui no o baptizo é só a ideia de haver água. Então, quando muitas vezes vocês participarem talvez de uma discussão a respeito do batismo, e eu fazia muito isso no seminário, eu gostei muito de um professor chamado Manuel Bernardino. Ele era um professor muito exigente, mas se tornou amigo da nossa turma e dizia: esse tipo de discussão não leva a nada, a não ser a desentendimento e aborrecimento. Então, o que nós temos que ter em nosso coração? O batismo tem que ter água. Se é pouca, se é muita, não interessa. O importante é a presença de água apenas para simbolizar o lavar de Deus dos nossos pecados. Ponto. E aí eu quero trazer essa imagem para vocês de Atos 2:41. Atos 2:41, Tia Nelma lê pra gente. Atos 2:41. Atos 2:41. Atos 2:41, né? Isso. Vamos lá? Por favor. Pode? Pode. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ok, muito obrigado. Quando a gente faz uma leitura como essa, a minha pergunta para vocês é: a Bíblia não diz quantos discípulos estavam reunidos, mas dá para saber, para acreditar que todos eles foram levados. 3.000 pessoas é o que foi contado aqui. Provavelmente devia ter mais porque a Bíblia normalmente só conta homem. Era uma perspectiva machista, então criança e mulher não era contada. Mas nessa festa aqui, dos judeus, que era o Pentecostes, eles estavam reunidos ali, havia muita gente na cidade de Jerusalém. 3.000 pessoas receberam, o texto diz 3.000 pessoas receberam a Jesus naquele dia. Vocês acreditam realmente
que essas 3.000 pessoas foram levadas, conduzidas até um rio para serem batizadas por um grupo de discípulos, que provavelmente não devia passar de 30 pessoas, porque estavam todos escondidos dentro de uma casa orando. Então a gente tem que parar e pensar sobre isso. Não é simplesmente criticar o texto, mas é avaliar. Ter o cuidado de quando muitas pessoas com um coração um pouco duro e querem defender uma ideia muito intensa, não, porque o batismo tem que ser dessa forma. Nós temos que ver o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que é a presença da água, é um símbolo da lavagem do Espírito da nossa vida. Não precisamos ficar dizendo qual é o batismo perfeito, porque pelo fruto é que nós conhecemos as árvores. Normalmente, quando nós vemos pessoas de coração muito duro, nós vemos por trás, quando nós vamos conhecer de perto, uma pessoa que precisa ser tratada pelo Espírito. Porque há muitas questões que ela não deixou na mão de Deus e está trazendo para dentro da vida dela com Deus, e isso está atrapalhando o convívio dela até com os outros irmãos. Então, temos que ter cuidado com isso. O que é o batismo? O que é o batismo? Como o Fábio, eu brinquei no início, perguntei, o Fábio falou, e outros também falaram. Ele vai ser um símbolo daquilo que Deus fez por nós? Sim, ele é. Mas ali a gente tem que entender que a forma do batismo não é importante. Temos que perder, ou se virmos alguém fazendo isso, temos que ter o cuidado de entender que a forma do batismo, ela não é importante. Ela não é importante. Mas é a presença de Deus e de água para simbolizar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, do lavar do Espírito Santo. Então eu quero avançar aqui com os irmãos, que é o batismo como sinal. Na revista de vocês, se vocês observarem, eu não vou ficar tomando muito a revista, só um minutinho. Desculpa. O batismo é um sinal visível, e todos nós concordamos com isso. Mas ele vai marcar a pessoa. Deus começa a trabalhar na vida da pessoa, e aqui, como eu sei que não tem nenhum novo crente, mas todos nós já somos ensinados pelo Evangelho, eu quero chamar a atenção de cada um dos irmãos. E isso serve para mim também. O batismo, o sinal que eu confirmei publicamente para a sociedade lá no passado. Né? Eu não sei quem é o mais novo batizado aqui? Será que é Sônia Val? Acho que sim. Eu fui batizado na adolescência. Eu tinha 46. Não, irmão, não conta a idade não, porque senão eu vou ficar... Vamos falar quem é elegante, não posso falar essas coisas não. Então, vamos chutar aqui as idades de batismo. Né? Eu acredito que eu tô com 30 anos, eu vou fazer... Você está falando tempo, né, do batismo. Batismo, eu acho que eu devo ter uns 25 anos, pelo menos, batizado. Então, brincando eu tenho aqui... 17. Aí temos uma criança. Oi, Biel. Gabriel aparecendo no cantinho com o Fábio aí. Então, Sônia Val é a nossa adolescente aqui, né, em questão de batismo. Por mais que seja algo que aconteceu no passado, muitos anos atrás, aí eu pergunto para os irmãos, aquele momento que a gente experimentou o batismo, pode uma pessoa ser batizada se ainda ter a certeza da salvação em sua vida? O que vocês acham? Aí é a hora de vocês abrirem o microfone e falar. A gente tem só mais 3 minutos, mas eu quero que cada um fale pelo menos 10 segundinhos da sua opinião. Uma pessoa pode ser batizada sem realmente ter a certeza da salvação? Eu acho que não. Eu acho que não. Nelma, o que você acha? Tem que abrir o microfone, que a gente não está te ouvindo. Porque o batismo não salva ninguém, não é isso? Não. Mas, desde o momento em que você entrega a sua vida para Jesus, você vai participando, né? Eu tenho muito que agradecer à igreja, às irmãs, que sempre foram muito pacientes comigo, me ensinando. Então, você vai sentindo um desejo, vai ardendo o teu coração, o desejo de ser batizado.
Então, no meu caso, eu acho que não, mas pode acontecer, né? Tá. Fala, Nelma. Aqui eu quero só coletar a opinião de vocês. Ser batizado pode sim, porque aí vai ser uma coisa do coração. Você pode dizer que você aceitou a Cristo, você ser batizado, fala o pastor, passa para os oficiais, tudo, e batizam você. E você você não aceitou Jesus como seu Salvador. E pode acontecer mais tarde. O Espírito Santo ainda não entrou, você ainda não deu a entrada do Espírito Santo na sua vida. Agora, batizado no sentido da água, pode ser. Batizado. E aí não se converteu ainda. Não se tornou nova criatura. Entendi. Muito obrigado, tia Nelma. Tá. E vou falar Elaine, mas eu já chamei Eliane, Elaine, um monte de nome de errado de Elaine essa semana. Já me deu boa noite sendo boa tarde. É isso aí. Fábio me chama de desorientado por causa disso. Eu creio que sim, que você pode ser batizado sem ter tido uma experiência com Jesus. Essa experiência pode vir depois, só para obedecer ao ritual, para obedecer coisas, a família toda, a pressão e tudo. A família toda e tudo. Entendi. Entendi. E Marli? Pode falar, Marli. Pode falar, Marli. Fala pra gente, Sônia de Elias. Fala pra gente, Sônia de Elias. Tá me ouvindo, tá, né? Então, eu fui batizada com 15 anos, porque todos os adolescentes resolveram se batizar, eu fui na leva. Mas converti de fato quando eu tinha 19 anos, no meu quarto, lendo Isaías. Bem diferente. A gente vai perceber que realmente é uma questão de experiência. Eu acho que alguém ainda está com o microfone aberto, aí tá dando um eco para vocês. Eu não sei se para mim tá dando um pouquinho de eco. Tá, já silenciei todo mundo. Pode continuar. Misericórdia. Você é uma mulher com poder. A gente vai perceber que isso é uma questão de experiência. A gente percebe que muitas vezes pela emoção, e aí a pessoa não é convertida, ela está convencido. Ela vai querer pedir o batismo, vai falar com o pastor. Porém, a gente tem que entender e precisa buscar isso na nossa vida a cada dia, que batismo é mudança de caminho. O sinal que a gente quer mostrar para a comunidade, para a sociedade, que a gente vai ser inserido. Quando você é batizado, nesse momento, você é inserido em uma comunidade. Você é inserido em um grupo de pessoas. Uma vez me perguntaram, por que vocês falam música do mundo? Eu falei, música do mundo evangélico. Porque eu não escuto música que não é evangélica. É só por isso. Mas nós vamos ser inseridos em um mundo, em um convívio, onde tem o seu próprio idioma. Querendo ou não, quando alguma coisa acontece, ou quando é uma criança muito bagunceira, você fala o quê? Misericórdia, gente. Que criança é essa, gente? Essa tribulação. Você deve ser das pragas do Egito, deve ser um emissário de Faraó, essas coisas a gente vai falar brincando. A gente vai brincar, mas você percebe que a gente fala um evangeliquez, existe uma forma diferente de falar. Para nós, o batismo e a ceia, eles são sinais? São. Eles são confirmação daquilo que Deus fez dentro do nosso coração? Sim. Mas isso tem que ser latente, quer dizer, forte, intenso em nossa vida a cada dia. É o que nos impede, é o que nos vai impedir, ou melhor, vai nos afastar de situações que não vão agradar a Deus. Todos nós, a Bíblia diz que todos, sem exceção, pecamos e carecemos da glória de Deus, como está em Romanos 3:23. Então, não existe a pessoa perfeita, não existe aquele que está mais certo ou mais errado. O que nós precisamos entender é que o batismo ocorreu, ok. Faz muito tempo, sim, e nós temos memória fraca. Então, a cada dia, nós temos que confirmar. A cada dia, quando nós nos controlamos, a cada dia, quando nós
aceitamos que nós não somos perfeitos, que nós não somos a pessoa que nós deveríamos ser, mas é Cristo quem vai nos conduzindo, e é o que eu sempre falo com Lidiane aqui em casa. Eu falo, Lidiane, você já agradeceu o dono da casa? Eu só tomo conta. Mas é a minha expressão com Lidiane. Já orou? Quando a gente vai, qualquer refeição aqui em casa é hábito, vamos lá. É um almoço, é um café, é a janta, seja o que for. Então eu brinco dizendo, ó, vamos falar com o dono da casa, eu estou só tomando conta. Mas nós temos que ter em mente que a nossa mudança ela tem que ser confirmada. O batismo pode ser algo simbólico na igreja congregacional, assim como a ceia. A ceia não vai transmitir para nós a graça. A graça de Deus, ou seja, a presença de Deus ela é conferida a cada um de nós pelo Espírito Santo. E isso tem que ser renovado. E agora, nesse período de pandemia, só Jesus na causa, é aí que nós temos que intensificar isso. Porque nós gostamos de dizer que nós não temos tempo ou que nós não conseguimos. E a gente já fala isso desde pequeno. Quando é pequeno, a mãe manda, vai estudar, estou sem tempo, porque brincou demais, ouviu desenho demais, ou fez alguma coisa demais. Aí a gente cresce, vai vir adolescente, eu não estou sem tempo. E aí cresce mais um pouquinho, arruma uma namorada, estou sem tempo. Mas a gente está sempre com essa expressão de sem tempo. Sem tempo para Deus, sem tempo para orar. E aí muitas vezes deixamos para falar com Deus no final do dia, onde o sono e o cansaço já nos dominam. E a gente já está chamando Jesus de Genésio. A gente está falando amém, Genésio, amém. A gente não fala mais amém, Jesus. A gente já fala Genésio. A gente confunde por quê? Porque nós somos humanos, nós somos fracos, nós temos defeitos, temos qualidades. E a gente tem que aceitar que a mudança com Cristo, ela deve ser dia após dia. O batismo pode ter sido um símbolo, mas a confirmação do nosso comportamento, da nossa vida com Deus, ela tem que ser constante. No meu caso, que tem 25 anos, eu acredito que deve ser isso. Eu não lembro exatamente a data, mas eu acredito que deve ter sido entre 15 e 16 anos que eu me batizei. Então a gente tem que ter essa em mente. Qual é a mudança introduzida? Eu estou falando isso hoje, por quê? Porque a gente não tem aqui nessa escola dominical ninguém que seja novo na fé. Todos aqui são batizados, todos aqui são salvos em Cristo Jesus. Eu acredito nisso. Porém, eu quero te fazer a seguinte pergunta, né? Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Eu tenho tido um comportamento, como essa imagem que eu coloquei para vocês, porque ser batizado sem ser convertido, isso pode acontecer, assim como aconteceu comigo e aconteceu com Sônia, né? Sônia de Elias, ela comentou isso aí. Então, na minha época de batismo, eu tive alguns amigos se batizando e tive um grupo grande, maior ainda, que se batizou. Acho que Fábio foi no grupo grande antes do meu batismo. Então, eu recordo mais ou menos que houve um grupo grande, me perguntaram, não vou. Depois eu falei, não, eu vou. Mas a minha certeza da salvação só veio depois de alguns anos. E a gente tem que ter consciência de que essa mudança, dessa decisão que nós fizemos lá no passado, ela não pode estar como se fosse uma tinta, uma parede que foi pintada há muitos anos atrás, que com o tempo ela vai ficando amarela, vai ficando fraca e perde sua cor. Nós temos que trabalhar para que essa nova criatura que Cristo criou em nós, ela esteja realmente como uma parede que foi recentemente pintada com uma cor muito viva. Você vê de longe o comportamento, a forma de falar, a forma de agir. Ela tem que ser trabalhada. A forma de pensar, meu irmão, é a parte mais difícil, porque muitas vezes nós pensamos, mas a Bíblia diz que a gente tem que ser sábio para falar só o necessário. Então, o nosso coração é enganoso. A gente pode até pensar no que não deveria, mas é o Espírito que vai nos conduzir a falar aquilo que se deve. Como diz em Efésios 4:29. Não saia de vossa boca nenhuma palavra que não seja necessária e traga crescimento. Por isso, nessa tarde, eu quero deixar isso para vocês. Se houvessem novos crentes, eu falaria de uma forma diferente. Mas como são todos crentes maduros no Senhor, eu quero deixar isso para você. A sua vida com Deus, ela tem sido algo intenso, onde as pessoas, ao conviver com você, mesmo que você não diga que é crente, as pessoas notam isso em você, porque batismo é isso. Batismo é ser uma nova criatura. O batismo, perdão, a conversão. O batismo apenas vai confirmar. Mas algumas vezes pode acontecer de que o batismo vai ocorrer na nossa vida
através de uma experiência pós-batismo. Mas o que a gente tem feito para mudar a nossa realidade? O que nós temos feito para transformar ou marcar aqueles que estão perto de nós? Eu deixo essa mensagem para os irmãos, baseado nessa revista sobre o batismo, porque nós não fizemos só rituais, nós temos que obedecer a palavra. E a Bíblia nos deixa livres para adorar. No Evangelho de João, se eu não estou enganado, no capítulo 4, Jesus vai ter um encontro com uma mulher na beira de um poço. E ali, Jesus conversando com aquela mulher samaritana, ele vai falar assim: importa que os adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Então, nosso batismo, nós temos adorado a Deus em espírito e em verdade? Ou temos deixado o velho homem estar sempre brotando, estar sempre intensificando, que ele quer falar mais alto, que ele quer dominar a nossa vida? Como nós temos agido, como nós temos vivido? O fato é que nós, como novas criaturas, batizados, participantes da ceia do Senhor, precisamos ter isso de uma forma muito forte, para que todos não só vejam, mas queiram saber. E é o Espírito que testifica. Não somos nós que dizemos, mas é o Espírito que vai testificar. É o Espírito que vai dizer quem nós somos. Quero agradecer a Elaine. Deus abençoe pelo convite. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus possa realmente confirmar na vida dos irmãos isso. Eu fiquei lisonjeado de participar com vocês dessa escola dominical. Às vezes, Lidiane e eu, a gente assiste o culto pelo YouTube. A gente pega e coloca ali na televisão para ficar vendo. Pastor Leôncio, que é assim que eu chamo ele, né? Os irmãos talvez não estão acostumados, mas eu chamo Leônidas de Leôncio, né? Desde a adolescência. E ele brinca comigo, mas ele sabe que isso é carinho, não é falta de respeito. Mas eu agradeço por estar com vocês nessa tarde de hoje. Viu, dona Superintendente Elaine? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem me ouvindo com paciência e participando. E eu acho que Sônia queria falar, porque ela abriu o microfone. Você queria comentar alguma coisa, Sônia? Sônia Val. Eu não sei, de repente eu não me expressei direito, né? Não soube me expressar, mas até porque antes eu fui batizada na Igreja Católica quando era bebê, né? E me converti aos 45 anos, fui batizada, tive esse desejo. Então, é assim, pelo tipo de vida que eu levei antes, e eu acho que deveria ser assim, mas não é, né? Como você falou, a Soninha falou, porque às vezes realmente a gente vê, não é só nem no batismo não, você vê alguém fazendo alguma coisa que é importante, que todo mundo está fazendo, você tem o desejo de fazer também, mas é tão lindo que vocês não precisaram ser batizados de novo, né? A conversão, vocês sentiram que se converteram verdadeiramente, Soninha com 19 anos, não é isso, Soninha? E você, eu não sei com quanto tempo, mas não precisaram ser batizados novamente, já tinham passado pelo batismo. Está dando para entender o meu raciocínio? Mas eu fui batizado 2 vezes. Eu também fui batizado na Igreja Católica. Pois é, Meu pai era então... católico, ele trouxe essa experiência. O importante... Como mulher sabe, ela respeitou a opinião dele, não quis entrar em problemas e falou, não, tudo bem. O mais importante de tudo isso, né, pastor Roberto, é o que o senhor acabou de falar ainda há pouco. É o que nós vamos viver daqui para frente, porque o que nos torna, né, realmente servos, verdadeiros, fiéis ao Senhor, é fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, estudando a palavra, né, pedindo a Deus sabedoria e discernimento para a gente poder ter como lidar com as situações, porque cada um aqui tem a sua situação, né? Começando dentro de casa, mas temos que respeitar. E onde há respeito, as coisas fluem, né? Mesmo que alguém que esteja ao seu lado não te respeite, mas desde o momento que você respeite, que você... né? Isso acontece com os irmãos.
acontece conosco. É o que o senhor falou, ó. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. E como também a professora Elaine uma vez falou, pecamos, mas olha, se não piscar a luzinha, se não tiver alerta da luzinha vermelha, tem alguma coisa errada. Então, o batismo realmente né, é simbólico, mas verdadeiro para aqueles que creem e querem se batizar, não é isso? É exatamente isso. O princípio é a fé. O princípio é simplesmente a fé. Você crê em Deus, você vai buscar mudança e vai esperar que os frutos, pelos seus frutos, as pessoas vão perceber quem você é. Por isso que a gente vai dizer, não existe um padrão. O padrão é a Bíblia vai nos orientar. E o Espírito, ele vai testificando com o nosso espírito de que somos salvos em Cristo Jesus. Por isso a irmã comentou, fui batizada quando era criança, eu também fui batizado quando criança. Não lembro de nada. Nem eu. Lembro de nada, lembro da minha irmã, que a gente tem pouca diferença de idade, eu fui nesse dia com meu pai e minha mãe. Lembro qual foi a igreja e tal. Mas não sei o que aconteceu, não sei o que o padre falou. Então, para mim, aquilo não é desmerecendo, mas apenas explicando que para mim não teve um sinal, um significado maior. Simplesmente foi um símbolo, um rito. Diferentemente quando na igreja evangélica, onde a gente tem uma experiência com Deus e decide se batizar. A gente decide ter essa experiência com Deus. A gente decide vivenciar isso. E aí, muitas vezes, a gente se batiza primeiro e acaba tendo a conversão depois por causa de um momento de emoção, de experiência com os amigos. Mas o fato, e Deus me trouxe isso à memória agora há pouco, é que quando uma pessoa, por exemplo, você está tendo uma brasa, que ela está num carvão pegando fogo, né? A brasa quente. Se ela vai afastando da fogueira, ela vai esfriar, vai criar uma crosta fria que vai esfriar esse pedacinho de lenha que está queimando. E quando nós trazemos ela de volta para o meio da fogueira, ela se reacende e aquece. A mesma coisa é a nossa vida cristã. Provavelmente Sônia, e eu também tive essa experiência, você pode até agir num primeiro momento pela emoção, mas conforme você vai convivendo com pessoas que são compromissadas com Deus, pessoas que são determinadas a viver uma vida de compromisso com Deus, e eu não estou falando de perfeição, estou falando de querer acertar. Sim. Isso vai tirar muito problema da mente do futuro, porque nós ficamos criando a ideia de super crente ou perfeito, e isso não existe, isso só confunde mais a vida do não crente. O que nós precisamos entender é que nós temos uma vida que está sendo aperfeiçoada e nós estamos numa igreja com pessoas imperfeitas servindo um Deus perfeito. Então nós temos que aprender a olhar para o passado e reciclar ele, não é ficar remoendo o passado. Nós temos muitas vezes o mau hábito de ficar remoendo o passado, e que não dá para mudar nada, mas quando você recicla ele, e reciclar simplesmente é olhar para o que você fez no passado e perceber, não dá para fazer. É a mesma coisa das meninas aqui, não sei se todo mundo sabe cozinhar, mas quando você faz uma receita que não saiu certo, você vai avaliar qual foi o ingrediente que eu usei que não ficou bom. E quem faz bolo sabe disso. Quando o seu fermento ele não está, mesmo que esteja na validade, mas ele passa do ponto, o bolo não cresce, ele sola. E a vida com Deus, de intimidade, compromisso com Ele, é o fermento no ponto certo. A gente vai crescer com Deus? Vai. Mas desde que esse fermento esteja no ponto certo, que é uma vida com Deus, de compromisso, onde o batismo não foi somente um símbolo, mas foi também uma decisão de mudança de vida. Então, conforme nós vamos convivendo com irmãos compromissados, as coisas vão mudando. Muito obrigada. Antes de terminar, deixa eu só mostrar uma coisa a vocês. Vem cá, dona Lidiane. Essa é a dona Lidiane buchuda. É? Faz Tudo o perfil. bem? Que lindo! Caraca, legal! Que legal! Deus abençoe! Menina! Não sei, lindo! dia 22 que eu vou fazer para saber. Ah, meu Deus! Deus abençoe muito! Deus abençoe, muito bom. Olha a pandemia que faz, hein? Ó! Vou gravar, Bedão. Muito bom!
Pandemia bem Parabéns. aproveitada. Hã? Pandemia bem aproveitada. Não, Oh, isso foi então na não. pandemia, minha filha. Aqui foi antes da pandemia. É. Eu sabia, o pessoal fica falando isso comigo. Isso é fruto de pandemia. Eu até falei que ia botar o nome de se for menino, eu vou chamar de Covid Luiz. Tem álcool Gelson também. Não, mas se for menino, eu gostei de Covid Luiz. E se for menina, é de Corona Vitória. Ah, Ai, Eu queria isso mostrar a aqui, vocês que gente, olha, é isso também que a minha fé aumenta cada dia, cresce o amor pelos irmãos, porque em meio a tudo que nós temos vivido, né? Mas Deus coloca alegria no nosso coração. Nós conseguimos estar juntos, né? Conseguimos sorrir, conseguimos nos alegrar com a alegria do irmão, chorar com o choro de quem está chorando. Isso é muito lindo. Isso é consequência, né? São os verdade. atributos que vão sendo adquiridos. Porque, olha, ontem eu estava muito triste, porque passando por muitas coisas de doença e tal, desculpa falar, mas Deus é tão bom que eu coloquei o pedido, os irmãos oraram, correu tudo bem, e Deus falou no meu coração, mesmo que não tivesse tudo sido caminhado da maneira que foi, eu não teria motivo de ficar triste. Eu posso me entristecer, não posso permanecer na tristeza, né? Mas é muito bom isso alegra o meu coração demais, gente. Eu amo vocês de verdade. Vocês são a minha família. amém, amém. A recíproca é verdadeira. Irmãos, alguém mais quer falar alguma coisa? Essa questão, né, a gente passou também com uma grande dificuldade aí com a questão de Nilce, né? A gente leva médico, vai e volta, coloca remédio, retira remédio, e a gente fica uma agitação assim, muito grande, uma preocupação, né? Que a gente está tentando resolver todas as coisas para não levar ele para a UPA, para levar ele para o hospital, né? Tentar manter dentro de casa, né? A gente fica uma tensão muito grande, uma preocupação, né? Aí eu lembrei do estudo que Sônia fez, né, sobre Levítico, né? Eclesiastes, lá no capítulo 3, que fala que nós não podemos acrescentar nada, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer, né? Quer dizer, Deus está no controle de todas as coisas, né? E a gente vê como o poder de Deus, né, agindo, né, através desses estudos. A gente passou por essa dificuldade assim, a gente vai lá e lembra que o estudo nós fizemos essa semana sobre Eclesiastes, para descansar no Senhor, né? Ele está no controle de todas as coisas, nessa face da terra. O que vai acontecer, já aconteceu, vai acontecer, né? Deixa eu ver aqui, Eclesiastes. Cadê o tempo aqui, rapidinho? Foi estudo Eclesiástico, nós deixamos descansar no Senhor, né? E tudo está no controle dele, né? Nós não podemos acrescentar nada, não podemos confiar em médico, não podemos confiar nos remédios, né? É só clamar ao Senhor, pedir a direção do Senhor, que Ele vai agir, que Ele vai avisar. Eu estou muito feliz, né, de ver Roberto, né? Crianças, né, que passaram ali conosco, né? Cresceram ali na casa do Senhor, a gente acompanhando o crescimento deles, né? E agora vendo aqui falar sobre batismo, né? É uma confirmação da nossa fé, né, em nosso Senhor Jesus Cristo, né? E como a Sônia falou também, né, questão de muitas pessoas ser batizado, né, por empolgação, aquele grupo de pessoas, né? Nós, graças a Deus, não passamos por isso, porque a gente tinha um acompanhamento se falava de classe acho que ele passou com preparação bem antes, então já, quando chegava a fazer o nosso batismo, nós já tínhamos realmente convicção daquilo que nós queríamos, né? Então eu estou feliz por ver Roberto aí, né, compartilhando conosco desse estudo maravilhoso, né? E ver como que Deus é maravilhoso na nossa vida, né? Queria participar um pouquinho aqui. Obrigada. Ô, Elane, você está
férias ainda. Aproveita esse cara aí para poder falar mais. Tá de férias, tá de bobeira em casa. Tá de Bob, né? Pô, bota Que uma de semana delícia, também. hein? Não tá fazendo nada para ninguém, vai fazer a obra do Senhor, irmão. Deixa comigo. Tem que ligar o microfone, Roberto, não tô te ouvindo. Você desligou o microfone, Roberto. Ainda tá desligado, Roberto. Tá desligado. Está desligado, Roberto. Roberto saiu, vai entrar de novo. Ele caiu. É assim Ele que a caiu. gente descobre as coisas, tá vendo? De Aproveita, tá de férias, de férias, bobeira. ó, tá de Que bobeira aí, pode chamar delícia. mais. Deixa Já ele. fala que tá acabando as férias, estão acabando. Ele volta quando? Quando que ele volta? Eu acho que não, sem ser essa semana, agora a outra. Sem ser essa semana, agora a outra. Vamos ver se ele vai voltar. Fala, Roberto. Diga. Voltei. Oi. Fala. Voltei. Tô fazendo obra em casa, irmã. Tem criança chegando. Esse homem fala que eu tô à toa. Eu tô fazendo a obra. A obra que o pedreiro deveria fazer. Tá bom. Não, mas se precisar, vocês me avisem, tá bom? Tá bom. E nós estamos aqui, né? Toda essa iniciativa aí que a gente teve, né? O superintendente, na verdade, Fabrício e Domingos, não é isso? Mas a gente teve essa iniciativa aí de começar, porque não sabíamos como a situação iria ficar, e a gente está vendo aí que nós vamos ficar ainda um bom tempo, né, nesse modelo, mesmo que o governo abra, né, o pastor já até sinalizou isso já no domingo passado, que mesmo que o governo abra para os templos, né, como o Witzel já está aí colocando, que já pode abrir, mas a gente sabe que nós, como Igreja de Vista Alegre, não temos condições de estarmos reunidos nos moldes que estão sendo propostos, né? E pela característica da nossa igreja, né, de ter muitos idosos, não é seguro nós estarmos reunidos. Então, a gente ainda vai ficar um bom tempo ainda nesse molde, né? Não sabemos quanto, mas é a previsão que se tem, né? Pelo menos até essa vacina chegar por aí para a gente poder se imunizar. Mas a iniciativa a gente teve, eu comecei com o estudo de vida cristã no Facebook, e depois Fábio, com curto espaço de tempo também que ele teve, ele já começou também, aí a gente foi tentando criar aí soluções, e depois de muitos testes chegamos aqui nessa sala que está nos atendendo super bem, e a gente está aí tentando, eu sem saber nada de internet, em questão de horas eu tive que aprender a subir vídeo para o YouTube, e Fábio aprendeu a fazer capinha para estudo, e ele sabe muito mais do que eu, mas também teve que aprender muita coisa para a gente poder chegar aí aonde a gente está hoje, né? E a gente ainda está apanhando ainda para aprender umas outras coisas, que a gente está querendo trazer algumas novidades para os irmãos, mas a gente ainda tem que aprender a lidar para a gente poder para acontecer as coisas com sucesso, porque coisa online tem que acontecer a contento, né? E a gente está aí, fazendo o que a gente pode de melhor para ajudar a nossa igreja a se manter conectada, né? Aqui somos apenas 8, mas depois que a gente subir para o YouTube, outras pessoas serão alcançadas, né, com essa lição, e a gente está sempre aí
permanecendo conectado. E a gente vê que esses estudos têm feito bem para nós, porque nós estamos isolados, né? É o que eu falei para o meu cunhado uns 2 domingos atrás, que eu estava lá e pude assistir o culto com a igreja dele, né? E a gente estava conversando exatamente sobre isso. A gente assiste muitos cultos, né? Online, de famosos, não tão famosos, daqueles que a gente não conhece, daqueles que a gente conhece, mas nós queremos ouvir a voz do nosso pastor. Nós queremos ouvir a voz daqueles que nos são familiares, né? E a gente pode acompanhar um monte de gente, mas na hora do nosso pastor, a gente quer escutar a voz dele. A gente quer escutar a voz de Sônia, a gente quer escutar a voz de Nelma, a gente quer escutar a voz do Fábio, a gente quer escutar a voz do Roberto, que são dos nossos, daqueles que estão ali e que a gente aprendeu e continua aprendendo grandes verdades bíblicas da palavra do Senhor, né? E esse é o nosso papel aqui, tão somente estar prestando assim essa ajuda multimídia de marketing digital aí, que eu já falei para Fábio, que a gente agora vai ter que criar a equipe de marketing digital da igreja. Equipe multimídia, porque agora nós estamos no mundo. Falei para Denise, quando Denise apresentou a primeira vez o primeiro vídeo, falei, Denise, agora você virou youtuber, agora você não tem mais tempo para nada, virou influencer digital e sua pregação vai chegar no Japão, daqui a pouco você vai ter que ir para o Japão pregar. E ela começou a rir, é verdade, daqui a pouco eu vou ter que ir para o Japão. Né? E a gente está aí, estamos aí para ajudar e para a gente se manter sempre conectado da melhor maneira que a gente puder fazer. Tá? Mas alguém quer falar alguma coisa, algum recadinho do coração? Quarta-feira, aqui na nossa sala, Eclesiastes continua com o pastor Elias e Sônia. Fala, Fábio, quer falar alguma coisa? Ok? Vamos terminar, então. Eu vou pedir a Zilmar que abra o microfone dela e ore ao Senhor, agradecendo a Deus. Eu estava escutando aqui o áudio do pastor Flávio Eliane, o estado dela é gravíssimo, não houve progresso nenhum, né? Depois os irmãos vão ter oportunidade de escutar aí no áudio do grupo de oração que a Simone passou para a gente. Então, ainda é um alvo de oração intensa nossa, né? E pedir a Deus pelos que estão enlutados. Hoje a gente teve a oportunidade também de escutar o áudio da falecida, né, Fabiana Anastácio, e ela falou que a doença veio para acometer a todos, né? Não escolheu rico, não escolheu pobre, não escolheu branco, preto, amarelo, azul, e todos, crentes, descrentes, todos estão sendo acometidos, e a gente não pode facilitar realmente, né? Então, pedir a Deus que nos guarde, né? Os nossos que estão aqui, para aqueles que ainda não têm os cuidados necessários dentro da nossa família, dos nossos amigos que a gente conhece e que às vezes levam como besteira, né? Vamos pedir a Deus por eles, para que eles se conscientizem da gravidade do problema que nós estamos atravessando, e pedir a Deus também pelos cientistas que estão aí testando as vacinas, para que eles encontrem uma solução, né, para que essa doença seja erradicada da face da terra. Que Deus dê sabedoria aos cientistas que estão aí na linha de frente, pesquisando, já estão fazendo alguns testes. Temos uma promessa de uma nos Estados Unidos que está vindo para ser testada no Rio, em São Paulo, para que essa vacina chegue o mais breve possível, né? Para que a gente se imunize logo e que isso tudo acabe, né? Ora aí, Zilmar. Celeste Deus, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia, Senhor Deus, que
separamos neste momento, Senhor Deus, para te exaltar, para te louvar, para te glorificar, para aprender mais e mais da tua palavra. Deus, como tu és maravilhoso, Senhor Deus, tu tem operado, Senhor Deus, maravilha no nosso meio, Senhor Deus. Agradecemos, Senhor Deus, pelas curas, aquelas pessoas que estiveram enfermas, Senhor Deus, mas estão estabelecendo sua saúde, ó Pai. Eu pido para as pessoas que ainda estão, Senhor Deus, enfermas nos hospitais, Senhor Deus, ou até mesmo, Senhor Deus, guardando em seus lares, Senhor Deus. Envia a cura, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, a tua vontade, o teu querer. Enviando, Senhor Deus, a tua direção sobre essas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, mais uma vez, pediu em favor da Eliane, Senhor Deus, ali naquele hospital. Deus, tem misericórdia dela. Abençoa o pastor Flávio, Senhor Deus, seja com o teu servo, sustentando a fé do teu servo, fortalecendo ele, seus filhos, toda a sua família. Queremos, Senhor Deus, a gente pedir em favor das pessoas que estão enlutadas, Senhor Deus. Deus, tem misericórdia, conforte e consola os seus corações, ó Pai. Deus, queremos pedir, Senhor Deus, em favor da Daniele, sai naquele hospital, aguardando por uma cirurgia. Entra com providência, Senhor Deus, abrindo porta, Senhor Deus, para que essa cirurgia possa acontecer, Senhor Deus. Queremos, Senhor, também agradecer pela vida da tua serva, Senhor Gisela, que hoje completa mais um ano de vida. Seja com a tua serva, dirige a vida dela, ó Pai. Muito obrigada pela sua melhora, Senhor Deus. Pai, agradecendo pela vida, Senhor Deus, do pastor Roberto, Senhor, que hoje trouxe, Senhor Deus, o estudo da tua palavra para os nossos corações. Deus abençoa o teu servo, abençoa sua esposa, seja com ela nessa gravidez, Senhor Deus. Abençoa todos os seus familiares, Senhor. Abençoa o seu ministério, Senhor Deus, ali na igreja, Senhor, do Espaço 3, seja com ele, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, Senhor Deus, que apesar dessa pandemia, Senhor Deus, nós estamos congregando em teu nome, Senhor Deus. Estamos reunidos, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, assim aprendendo mais e mais a tua palavra. Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, dessa nação. Tem misericórdia dos nossos governantes, Senhor Deus. Orienta suas mentes para que possam, Deus, ser temente a ti, Senhor Deus, e saber, Senhor Deus, que nós dependemos da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Deus, obrigado, Senhor Deus, por esse dia que passamos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos acesso, Senhor Deus, livre a ti, através, Senhor Deus, das orações, através da leitura da tua palavra, podemos estar em contato contigo constantemente, Pai. Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos sensibilidade nos corações, para entender, Senhor Deus, o que tu queres para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado pelos resultados do menino que a Sônia Val apresentou ontem, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que tu fizeste na vida dele, pelaquela cirurgia que aconteceu. Muito obrigado, ó Pai Celeste. Ó Deus, eu pedir a tua direção sobre a vida do Nilci, Senhor Deus, sobre a questão, Senhor, da sua pressão. Dá, Senhor Deus, o controle. Vem amenizar essa pressão, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, agir nessas medicações. Deus, tenha misericórdia das pessoas enfermas, Senhor Deus. Ó Deus, obrigado pelo aniversário da nossa federação hoje, ó Pai. Tudo ocorreste bem ali, da igreja de Manilha, Senhor Deus, com a nossa presidente Frailda, Senhor Deus, o seu Sérgio, as pessoas ali envolvidas. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós agradecemos, Senhor Deus, por este dia, pela nossa saúde. Agradecemos, Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Dá-nos, Senhor Deus, a tua direção sobre as nossas vidas. E diz a nossa vida, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, com o perdão dos meus pecados. Amém. 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 Irmãos, estamos indo embora. Até a próxima. Tchau, tchau.